Boa noite, queridos alunos do 7º ano. Aqui é o professor Du, matemática. E a gente vai falar um pouquinho hoje de multiplicação em Q. Só para lembrar então, conjunto Q é aquele conjunto que a gente vai trabalhar com as frações, com os números decimais, com os inteiros positivos e negativos, né? Então, é todo número que pode ser representado na forma de A sobre B, com B diferente de zero. Certinho? Para isso, nós vamos trabalhar com a aplicação primeiro das propriedades que a gente já conhece. A primeira propriedade a gente vai chamar de fechamento. O que a propriedade de fechamento define para a gente, então? Então, vejam lá. Se eu tenho 3/5 vezes 2/7, o que significa fechamento? É fechar, terminar o cálculo. A multiplicação de fração a gente já aprendeu. Eu faço, então, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. O que eu fiz, então, aqui? Eu fechei a continha. Beleza? A segunda propriedade que nós vamos ver é chamada propriedade comutativa. E o que a propriedade comutativa fala para a gente, então? Na multiplicação, quando você faz 3/4 vezes 5/7, é a mesma coisa de fazer 5/7 vezes 3/4. Ou seja, a ordem dos fatores não altera, o produto, o resultado será igual. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 7, 28. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 7, 28. Ou seja, o resultado é o mesmo. A terceira propriedade que a gente vai estar vendo é chamada de associativa. E o que a propriedade associativa na multiplicação fala? Se eu faço 2/3 vezes 1/5 vezes 3/8, se eu juntar esses dois, ou se eu juntar esses dois e depois multiplicar um, multiplicar outro, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu posso fazer essas duas multiplicações, o resultado multiplicar por esse, ou eu poderia fazer essas duas multiplicações aqui e multiplicar por esse, que o resultado também vai ser igual, tá? E isso porque nós estamos em multiplicação. Na quarta propriedade, a gente vai ver o elemento neutro. E a gente sabe que na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Porque qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo. Então, por exemplo, 3/5 vezes 1 vai ser quem? O próprio 3/5. Perceba que o 1 tem que ser estritamente positivo. Certinho? Bom, a próxima propriedade que nós vamos estar vendo é a propriedade quinta, que chama elemento inverso. E o elemento inverso é o quê? Por exemplo, 2/5. Qual que é o inverso de 2/5? Eu vou inverter.
vai ficar 5 sobre 2, certo? E quando eu pego para multiplicar 2 vezes 5, vai dar 10. 5 vezes 2, 10, que no final vai dar 1. Então, o elemento inverso é quando o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. E a última propriedade que a gente vai ver, a sexta, chama distributiva. O que a propriedade distributiva fala, então? Por exemplo, 1/2 vezes 3/5 mais 2/7. Então, perceba que aqui a gente vai ter que fazer aquela história de chuveirinho, né? Esse vezes esse e esse vezes esse, tá bom? Então, no caso aqui, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Mais com mais, mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 7, 14. Então, percebam que daqui agora a gente cai numa adição que tem que calcular o M e MC para poder terminar o cálculo. Certinho? Das propriedades, esse é o mais importante. Isso a gente tem que saber para poder facilitar toda a operação. Como que nós trabalhamos com multiplicação nesse conjunto, então? A multiplicação, ela é feita assim, ó. Multiplicação em que ela vai ser feita assim. Exemplo A. Menos 2/5 vezes menos 3/7. Como que eu resolvo isso aqui? Primeira coisa, multiplicação, regra de sinais. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Acabou. Então, perceba que na multiplicação, eu faço numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O numerador está em cima e o denominador está embaixo. Na letra B, menos 6 nonos vezes mais 3 quartos. Beleza, multiplicação. Menos vezes mais, menos. 3 vezes 6, 18. Então, perceba que eu fiz aqui, ó. Primeiro sinal, agora o número com número. Agora eu vou fazer denominador com denominador. 4 vezes 9, 36. Se você analisar essa fração, a gente consegue simplificá-la por 9, né? Então, nós vamos ter 18 dividido por 9, 2. 36 dividido por 9, 4. Aí, separa. Opa, dá para dar mais uma simplificadinha. Por 2, que vai dar 1 sobre 2. Meio. Bonitinho. Na letra C, se eu faço assim, ó. 3 vezes menos 4 oitavos. Aí já vem a dúvida. Nossa, e aqui embaixo que não tem nada? Como que eu vou proceder, então? Quando não tem nada, a gente completa sempre com o 1. E quando não tem nada na frente da fração, é um sinal de adição, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Mais com menos, menos. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 8, 8. E começa a simplificação. Por 4, por 4. Dá para dividir os dois por 4, vai ficar menos. 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. Na letra D. 3/5 menos 3/5 vezes 1. Então, ó, quando não tem nada, eu sei que aqui é positivo.
Mais com menos, menos. Quando não tem nada embaixo, eu sei que também tem 1. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 1, 5. Perceba que aqui o sinal, então, ele só mudou, de fato, no resultado final. Porque todo número vezes 1 é ele mesmo. E 3 quartos vezes menos 2 quintos vezes 0. Quando você tem uma multiplicação, né, ó, tudo multiplicação, e você tem o termo 0 multiplicando, o resultado já vai ser o 0, tá certo? Na letra F. Na letra F, vamos colocar assim algo bem simples também. Menos 3 quintos vezes menos 5 terços. Primeira coisa que eu vou fazer, regra de sinais. Menos vezes menos, mais 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. Todo número dividido por ele mesmo vai dar 1. Beleza? Bom, com isso, a gente já consegue resolver os exercícios da página 91 e 92, certo? 91 e 92. Então, atividade. Página 91 e 92. Do exercício 1 ao 10. Certinho? Bom trabalho para vocês, então.